Fique à vontade. Desculpa. Graça e paz, irmãos. Que o Senhor esteja conosco nesse momento de reflexão da palavra. De novo aqui, né, pastor? Outro dia mesmo já estava aqui. Faz quantos? 15? Acho que 20 dias. Foi bom. Mas é gostoso estar na casa do Senhor aqui, nessa casa, que é a nossa casa, né? E trabalhar com vocês um pouquinho a palavra do Senhor. Sabe, Elias, hoje não tem jeito. Não consigo escapar. Tem que falar de pai. Não tem outro jeito, né? Hoje a nossa reflexão não tem outro caminho, outra andada, a não ser falar de paz. Porque nós estamos comemorando socialmente, a sociedade, né, comemora aí o Dia dos Pais. Mas nós vamos falar de pais comuns, tá? Pais normais, que pela graça de Deus tiveram o privilégio de serem pais. Não vamos falar do nosso Pai Celeste, aquele é tudo para nós, né? É o nosso Pai maior. Nós vamos falar de pais comuns que, pela misericórdia de Deus, se fizeram pais, né? Assim como você, pai, que está aqui nessa manhã. A misericórdia de Deus que permitiu que você fosse pai. E quando se fala de pais, com certeza vem um cheirinho de criança, né? Nos tempos de hoje é bem diferente do passado, porque hoje se valoriza muito a terceirização, não é? Onde quer que a gente for, fábrica, hospital, restaurante, escola, loja, prédios, todo lugar, grandes empresas, a gente encontra ali produtos feitos à base da terceirização. O que é isso? Nada mais que uma forma de resolver os nossos problemas, não é? Evitar dor de cabeça para a gente terceiriza, não é mesmo? Paga-se bem mais caro, mas deixa de lado uma série de responsabilidades, deixa na mão dos outros, não é mesmo? Onde pessoas estranhas, totalmente estranhas, se responsabilizam por aquilo que seria nossa obrigação. Parece uma boa opção, inclusive quando envolve a família, nossos lares. Muitos filhos são terceirizados hoje. Afinal de contas, não é culpa dos pais, não, eles fazem parte do sistema. E ficam impedidos de estar o tempo todo com seus filhos. E aí, o que acontece? Eles perdem uma grande bênção. Perdem a bênção de verem seus filhos crescerem e executarem algumas experiências primeiras da sua vida que eles repartem com estranhos, não é com a família. Sabe o que os pais perdem quando terceirizam seus filhos? A essência do milagre. O milagre de Deus em suas vidas. Porque o ganho de um filho é um milagre. Tem gente que acha que é comum, é normal, né? Hoje ter filho não é nada. Não, o filho é um milagre de Deus. E hoje, na nossa reflexão, nós vamos falar de dois pais, dois bebês, que vão levar-nos a entender a beleza de termos filhos, a beleza de sermos pais. As mães que se incluam aí também, né? Hoje eu não vou falar do pai porque é dia dele, né? Eu digo assim, sempre eu digo que os nossos textos de hoje são salmos fora do livro de Salmos. São canções com cheiro de criança. Você já identificou? Você já sabe aí de quem que eu estou falando? Dois pais com dois lindos bebês. A Bíblia tem muitos pais. Mas você sabe quem são esses dois
com bebês bem bonitos? Sim ou não? Estela disse que não. Bom, o nosso primeiro pai, eu estou lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 57. Estou lá, Lucas, capítulo 1, versículo 57. E lá falou assim. Amém? A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Os vizinhos ouviram que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. No 8º dia, quando foram circuncidar, queriam dar ao menino o nome do seu pai, Zacarias. Está aí, nosso primeiro bebê é João Batista, que não se chamou Zacarias, né? Se chamou João Batista. Você sabia que esse bebê foi uma grande surpresa para a vizinhança? A vizinhança nem sabia. A vizinhança nem sabia que eles iam ter aquela alegria. E, de repente, viram um pai muito zeloso. Zacarias, o pai, ele amou tanto, mas ele amou tanto o filho dele, que ele fez uma canção para Deus. Você que é pai aqui, tem uma porção, eu contei, parece que tem 11. Não tenho certeza. Quando seu filho nasceu, você fez uma música? Quem fez? Quem? Você não, Mateus? Como não fez, Mateus? Não sabia, né? Não leu a palavra, né? Ele fez uma canção para agradecer a Deus. Ele fez uma canção para Deus, não para o bebê. Ele fez uma canção para Deus. E nós vamos ver um pouquinho dessa canção, tá? Canção de um pai que celebrava a esperança, né? A grande esperança que esse filho ia trazer. Naquela casa, a casa de Zacarias, tinha um novo som agora. Tinha outro barulho. Não era harpa no ar, não. Era choro de criança. E foi isso que os vizinhos ouviram e fizeram festa. Zacarias queria cantar. Ele estava tão feliz que ele queria cantar. Queria cantar o passado e o futuro com toda a esperança que agora reinava na sua casa. E aí ele começa nos versos 68 e 69 do capítulo 1. Ele diz assim: Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o seu povo com plena e poderosa salvação. Dizem por aí que quando uma criança nasce, não sei se você concorda com esse ditado popular, é um sinal de que Deus ainda acredita na humanidade. É um sinal que Deus dá um voto de confiança aos pais de construírem um mundo melhor, de fazer algo melhor a partir dessa coisinha, dessa criaturinha que chega para encantar e para recomeçar. Essa, com certeza, era a esperança do pai Zacarias frente ao seu filhinho João. Um menino que se fez através de um milagre. Não foi uma coisa corriqueira, foi um milagre. Afinal, a mãe dele não tinha mais idade para ter filhos. Você que é pai, você consegue ver seu filho assim? Você vê, quando você olha para o seu filho, você vê ele como um milagre? Como uma coisa que não é normal? Ou você vê, acontece com todo mundo? Não, é um milagre. Não importa a idade do seu filho, tá? Ele pode ser criança, pode ser jovem, pode até ter velho. Você vê que ele é um milagre e é uma promessa de Deus ou não? Quando você olha para o seu filho, você vê bênção? Você vê alguém danadinho que só te dá trabalho? Você vê que é milagre de Deus? Que é a grande esperança de Deus para você? Quando você olha seu filho, você vê que Deus acreditou tanto em você, mas acreditou tanto em você, que deu esse filho para você cuidar. Principalmente, você vê que Deus te visitou. Foi uma visita de Deus. Zacarias diz: o Senhor me visitou.
A visita de Deus na vida de um pai, entregando o milagre de um filho, deve aumentar cada dia para nós a fé, o temor, a alegria e a intimidade com Deus. Que bom, né? Saber que os nossos filhos nos dão essa esperança maravilhosa. E Zacarias continuou cantando, nos versículos 71 e 72. Ele diz: para nos libertar de nossos inimigos e usar de misericórdia com nossos pais. Que inimigos que o Zacarias estava falando? Não sei. Ele estava falando que era para libertar de inimigos. Eu não sei, mas eu sei que hoje são muitos os inimigos na vida dos filhos hoje. Fome, violência, enfermidades e até despreparo dos pais. No entanto, mesmo que uma criança ao nascer encontre tudo isso, ainda assim, ela é fonte de libertação. Ainda assim, com todos esses problemas, essa criança ainda mostra a misericórdia de Deus para com o mundo. Pais que estão aqui, é a misericórdia de Deus que envolve vocês quando lhe deram os filhos. Foi a misericórdia. E aí vocês, pais, as mães também, precisam entender que são como Zacarias, sacerdotes. Sacerdotes daqueles que nasceram na sua família. E Zacarias continua cantando. Versículos 74 e 75, ele diz: Deus nos concede que livres agora o adorássemos sem temor, em santidade e justiça. Eu acredito que nesse verso, Zacarias estava pensando assim: gente, nós temos que andar com nossos filhos. Eles são os nossos tesouros de fé. Precisamos protegê-los, porque a sua presença em nossas vidas significa que Deus não esqueceu de nós, que Ele nos visitou. Com certeza, os filhos representam a visita de Deus na vida dos pais. É fruto da misericórdia de Deus. E com eles, com os filhos, nós temos que fazer uma caminhada de paz. Por isso, Zacarias diz: para dar ao seu povo conhecimento da salvação pela remissão de pecados. O bebê João é visto e é cantado por seu pai como um cooperante, como um bebê, como uma nova pessoa que ia ajudar o ministério da salvação, que depois viria com Cristo. É assim que ele vê. Ele veio para ajudar na salvação. Você pensa isso do seu filho? A criança diante dele é um sinal, não apenas que a salvação existe, mas que as pessoas tomarão conhecimento da salvação através do seu filho. Que bom nós sabermos, né? Que esse novo tempo que Deus inaugura com a chegada dos nossos filhos é um tempo de não haver segredos da salvação, porque esse nosso filho vai distribuir a salvação. É tempo de alegria. Mas será que os nossos filhos, é verdade mesmo que eles podem ser libertadores desse mundo? Depende de você. Depende do pai. Zacarias termina assim: o sol nascente nos visitará por causa da misericórdia de Deus. Irmãos, a esperança que vem através dos nossos filhos não é acaso. Não é uma coisa corriqueira. É misericórdia de Deus. Passe a enxergar o seu filho assim, se você não enxergava. Ele é misericórdia de Deus. Ele é ternura de Deus. Ele é um sonho de criança que fez até o pai cantar. Ah, mas eu prometi 2 pais, né? Então está faltando um.
Então, nós vamos para outro evangelho. Vamos para Mateus. Também no capítulo 1 de Mateus. E lá nós vamos encontrar um pai que não era pai. Um pai que recebeu a visita de um anjo, lhe comunicando que ele ia ser o pai. E esse anjo até ajudou ele a escolher o nome do bebê. Ele falou: olha, coloca lá o nome de Jesus. É a promessa de Deus sendo cumprida agora através de um filho, que vai, mais uma vez, encarnar a visita de Deus. Algo tão grande, que tem o privilégio, sabe do quê? De um Emanuel, o Deus conosco. É isso que ele vem, é o Emanuel, é o Deus conosco que está chegando. Parece um sonho, mas é preciso ser pai. É preciso obedecer à ordem de Deus e acolher aquele filho que não é seu filho. Nós, em nossas reflexões bíblicas, quase não ouvimos falar desse pai. Quase não vemos. Esse pai que aceitou a palavra do Senhor e simplesmente se tornou pai de Deus. Simples assim. E nós lemos lá no capítulo 1 de Mateus, dos versos 22 ao 25, que diz assim: tudo aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, ele fez o que o anjo havia mandado e se casou com Maria. E deu ao menino o nome de Jesus. Agora eu pergunto para você. José teve um sonho, né? No sonho apareceu um anjo. O anjo falou que ele ia ser pai, ele não era o pai. E ele acorda. Ele é obrigado a obedecer? E se ele não obedecesse? E se ele falasse, foi apenas um sonho? E se ele não falasse, não quero, não vou ser pai? Sabe o que ia acontecer? Ele não ia ter um monte de trabalho. Ele não ia precisar arrumar um lugar para aquele bebê nascer. Desesperadamente, numa noite lá, quem sabe fria, ele não ia ter que ficar caçando um lugarzinho para a criança nascer. Ele não teria passado por momentos muito difíceis na vida dele. Ele não precisaria deixar sua terra e fugir para o Egito. Ele não precisava fazer tudo para salvar aquele pequeno Jesus. Ele não teria precisado ensinar o ofício de carpinteiro àquela criança. E o mais interessante, ele não teria ficado sempre em segundo plano nas nossas recordações. Sim, porque a Maria se destacou muito mais do que ele. Na cena do nascimento, é a Maria que aparece. No ministério de Jesus, José não aparece. No primeiro milagre de Jesus, é Maria quem está com ele, é Maria que fala. Põe aí vinho na mesa. Quando Jesus foi colocado na cruz, é Maria que foi entregue para ser cuidada pelo amigo João? Será que o José já tinha morrido? Realmente não sabemos ao certo, mas sabemos que da figura de José sobrou muito pouco mesmo. Não é culpa nossa. Na Bíblia, José é uma figura quase esquecida. Difícil entender, porque naquela época, o homem é que era a figura principal, predominante na sociedade. As mulheres não eram nem contadas. Mulheres e crianças ficavam no segundo plano, às vezes não ficava nem o plano nenhum. Assim, só de vez em quando, a gente recorda desse pai quase esquecido. Temos esquecido daquele homem que, não sendo pai, desempenhou o papel de pai de Jesus Cristo. Hoje, quando nós celebramos o Dia dos Pais,
nós precisamos voltar a nossa atenção para esses dois pais, Zacarias e José. Um pai, Zacarias, que teve a missão de nos levar nessa manhã ao encontro das maravilhas do Senhor, que visita as nossas vidas. Um pai que nos leva a louvar a Deus. Ainda dá tempo de fazer uma canção para Deus, dizendo: bendito seja o Senhor nosso Deus que nos visitou. Você louva a Deus todo dia por ter recebido a visita do Senhor te dando filhos? E o pai José nos leva a perguntar: qual foi a função de José? Enquanto pai, a única certeza que ele tinha é que ele não era o pai daquela criança. Mas ele tinha uma função. Ele tinha uma grande função. Porque no plano de Deus todos temos uma função. E no plano de Deus, a função para José era ser o guardião do milagre. Deus Pai fez seu maior milagre, enviando seu único filho Jesus ao mundo para nos salvar e dar a José a oportunidade de ser guardião. Olha que coisa mais maravilhosa. O cuidador, aquele que com unhas e dentes não permitiu que nenhum mal acontecesse àquele filho, que nenhum mal tocasse aquele milagre. Ele cuidou e protegeu o milagre de Deus. Nos vem a pergunta para hoje: você tem sido guardião do milagre de Deus em sua vida? Sabe, quando Deus age, quando Deus faz milagres, em seus planos ele sempre conta com homens e mulheres. Ele gosta que homens e mulheres participem do milagre. E até mesmo quando Jesus foi enviado ao mundo para nos salvar, Deus precisou e contou com um homem simples, um homem humilde, muito simples, chamado José. José abandonou seus planos de vida para que o plano de Deus se realizasse, que o milagre acontecesse. Que maravilha poder ser o guardião do milagre de Deus em sua vida. Já pensou nisso? O seu filho é um milagre e você é o guardião desse milagre. Nossos filhos representam que Deus nos visitou, que Deus realizou um milagre, que para eles vem a alegria e que principalmente eles são portadores da misericórdia de Deus a caminho da paz. Que o Senhor nos ajude a vivermos sempre segundo a sua vontade, sendo bons pais, boas mães, bons filhos e bons servos do nosso Senhor Deus. Bom, se a gente for capaz, não sei, se a gente for capaz de perceber a ternura de Deus, partilhando com os nossos filhos o caminho da paz de Cristo, e se nós dispusermos a realmente sermos guardiões do grande milagre de Deus em nossa vida, quem sabe, né? Quando folheamos a nossa Bíblia, a palavra de Deus, a gente sente um cheirinho de talco de criança. E o nosso coração, tocado por essa ternura, nos levará a ouvir a voz de Deus nos risos e no choro das nossas crianças, dos nossos filhos. A Deus que, através dos nossos filhos, leva os nossos pés a caminho da paz, seja o louvor. Amém. Muito bom, né? Louvamos a Deus por isso. Nós, como pais, Deus falou no nosso coração, ver nossos filhos como um milagre de Deus e nós, realmente, como guardiões desse milagre do Senhor. Uma bênção muito especial mesmo. Nós louvamos a Deus pela palavra, nossa irmã Edmar, que Deus usou para falar ao nosso coração. E eu vou aproveitar nessa questão de sermos, nossos filhos serem um milagre de Deus e nós guardiões desse milagre,
lembrarmos aos irmãos algo que nós já comentamos várias vezes. Nós teremos, em novembro, no dia 6, 7 e 8 de novembro, uma ocasião especial de nós, como pais, que tem nossos filhos como milagre, como guardiões de Deus, nós somos como guardiões dele, que nós estejamos junto com nossos filhos. Lá em Serra Negra nós teremos o encontro da família. Então, uma ocasião especial agora, é muito bom. Os irmãos que foram ano passado sabem como foi muito bom. Momento de ficarmos com os filhos, né? E aquele momento gostoso de comunhão. No dia 6, 7 e 8 de novembro, nós vamos colocar novamente nos grupos da igreja as informações para os irmãos. Vale a pena, porque nós temos um momento lá de ouvirmos a palavra de Deus, no momento, um período da manhã, e o momento da tarde, comunhão com os filhos. Vale a pena. Quem foi sabe disso, não é verdade? Quem esteve lá o ano passado? Olha lá. Foi muito ruim? Foi uma bênção tão grande que terminou, todo mundo estava falando, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Edmar se lembra, né? Então, agora nós teremos esse 6, 7, 8 de novembro. Os irmãos eu vou colocar novamente no grupo, né, para os irmãos participarem. Eu vou chamar agora todos os pais aqui à frente. Né? Todos os pais, todos aqui à frente. Né? Ocasião especial nós como pais. Pai, avô. Todos os nossos pais aqui à frente. Eu vou passar a palavra para a Darcy. E depois desse momento aqui, eu vou pedir para que esteja no final, terminando o culto nosso, para estar orando já pelos pais, louvando a Deus pela vida deles. Vou pedir, depois no final, para a Jaqueline estar fazendo essa oração, depois no final, e a nossa irmã Edmar impetrando a bênção do Senhor sobre todos os pais. Nossa irmã Jaqueline, depois de todo esse momento aqui que eu sei que a Darcy vai conversar, a Jaqueline está orando e a nossa irmã Edmar impetrando a benção. Que agora eu sou um pai, só tô aqui, agora eu só sou pai. Só, né? Já é muita coisa, né? Milagre, guardião. A Darcy, acho que ela... só aguardar um minutinho. Vou deixar aqui o microfone aqui, ó. Quando a irmã Edmar estava pregando, eu estava lembrando do meu pai, né? Nós temos a alegria de termos os pais aqui, e nós temos os pais que já foram papai do céu, né? E eu tenho uma história muito marcante com meu pai. Eu estava até fazendo uma foto lá com o Iá, né? Porque a gente fica com a última foto, né? Depois você não tem mais fotos. E o meu pai, ele era sitiante. Nós morávamos na região interior de São Paulo. E é uma lembrança rápida, assim, eu só vou falar rápido. Tinha um banco de madeira lá no sítio, nós éramos bem pobres. E quando ele chegava da roça, cansado, eu devia ter uns 4, 5 anos, ele deitava no meu colo. E ele falava assim para mim, tira o cabelinho branco do papai, vai tirando o cabelinho branco. Aí criança cansa, né, de ficar lá sentada, eu queria correr, brincar. E ele ficava, não, tem mais, procura mais aí. E eu ficava ali, né, muito tempo com ele, e veio essa recordação. As crianças prepararam, né, junto comigo, uma cartinha para os pais, e o presente, a gente procurou assim algo para você participar com o seu filho. Vai ser bem interessante. Que essa minha lembrança me fez ver assim a presença do meu pai. Eu não tinha brinquedos, eu não tinha dinheiro, eu não tinha posses, mas eu tinha a presença dele. Então são memórias afetivas que nunca mais você esquece, né? Coisas boas, além dos exemplos que ele deixou. Mas assim, gaste tempo com os seus filhos, pequenos ou crescidos, né? Também. Amém?
Então, as crianças podem entregar, a tia Jéssica, a Estela, se quiserem entregar também o presente. Vai lá entregar para o papai. Dá um beijo no papai, um abraço. Esse presente é só para quem tem criança, tá? E os outros pais vão ganhar outro. Ah, tá. Aí tem para o Francisco também. Ó, o Francisco também vai dar. É. Leva lá, Francisco, pro papai. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abençoe o domingo, né? Que seja especial. Então, nós vamos orar pelos pais. A Jaque vai orar. Crianças, ó, agora, fecha os olhos. A gente vai orar pela vida dos nossos papais. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor. Nesse dia tão especial, nós te louvamos, Senhor, pela vida dos nossos pais, Senhor. Os pais que trouxeram exemplos, que trouxeram carinho, aqueles pais que estiveram presentes, Senhor. Eu te louvo pelos pais que estão aqui e eu te louvo pelos pais que já estão na glória, Senhor. Pelo exemplo que eles foram, pelo carinho que eles deram, pela falta que eles fazem, Senhor, pela saudade. Que o Senhor continue cuidando dos corações que sentem essa falta, que estejam vivos esses pais nos corações e nos exemplos que foram dados, Senhor, durante a trajetória desses novos pais, Senhor, que ficaram aqui. Que o Senhor continue abençoando a cada vida, fortalecendo a fé desses pais, Senhor, que eles possam, assim como as mães, reconhecerem seus filhos como bênção e como um tesouro dado por Ti, para que nós possamos cuidar deles, ó Deus, e que sejamos guardiões, e que os pais continuem sendo guardiões, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai. Obrigada por cada ato aqui, abençoe cada vida, cuida de nós, que esse dia seja um dia para festejarmos a vida dos pais, Senhor, e cuida, Senhor Jesus, desta igreja. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir os pais? Junta. Tem que juntar. Junta. É time de futebol. A Edmar vai dar a benção, não é isso? Esquecemos da É que ela quer tirar foto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a direção, o caminhar do Espírito Santo seja com você, irmão. Seja com cada pai que aqui está nesta manhã. Seja com as nossas crianças e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deixa eu tirar uma foto dos pais. Junta aí. Tem que ser rápido, meu joelho não aguenta. Oi? É quanto Pastor, parece que... Você tem que ir logo, né?